Olá, pessoal. Hoje eu venho mais uma vez aqui para apresentar um tema para reflexão sobre a escrita. Ainda continuando no meu estágio de ensino fundamental, séries iniciais, eu venho falar hoje para vocês sobre a importância da escrita na sociedade atual, na nossa vida e na vida das crianças, e como iniciamos essa escrita, sugestões de atividades, sugestões de como poder deixar essa técnica, essa atividade um pouco mais prazerosa. Então, convido a todos vocês a participar comigo desta reflexão, que foi uma coisa feita com muito carinho, com muita atenção e baseada em alguns anos de experiência trabalhando nessa área de escrita, tanto com o ensino fundamental quanto com o ensino médio. Porque, na verdade, aprender a escrever nós nunca paramos, né? Nós podemos iniciar a decodificação da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, mas, na verdade, o aprendizado da escrita, ele é infinito. A todo momento nós temos como aprimorar, como melhorar a nossa maneira de nos comunicar através da escrita. Então, convido todos a essa reflexão. Estágio supervisionado de ensino fundamental, estágio híbrido de extensão, pedagogia segunda licenciatura pela Uninter. Meu nome, Osana Darzanfaco Tomanic. A escrita é um processo simbólico que possibilitou ao homem expandir suas mensagens para muito além do seu próprio tempo e espaço. Então, o que nós temos aqui é a constatação de que, desde que existe a sociedade do homem, existe a escrita. Inclusive, o que separa o tempo histórico de pré-história para história é justamente o registro da escrita. É a partir da escrita que se faz essa separação entre pré-história e história, dada a importância desta atividade. A princípio, a escrita era utilizada somente para registro de informações importantes e era reservada a uma elite seleta. Então, pouquíssimas pessoas tinham a condição e tinham a permissão de poder fazer esses registros. E principalmente de entender os registros que estava se fazendo. Nos dias de hoje é completamente diferente e é pré-requisito básico para a formação do ser humano. Então, o que antes era apenas a possibilidade de uma restrita e seleta elite, hoje em dia ela é obrigatória, ela é parte integrante de toda a sociedade. Não podemos conceber que nos dias de hoje, embora ainda aconteça, existam pessoas que não são letradas, que não são alfabetizadas, que não tenham o domínio da escrita e da leitura. Para tudo, nós precisamos desta ferramenta, desta atividade hoje em dia. O papel da escrita na formação do ser humano é muito mais profundo do que se pensa. É a porta de entrada para a cultura, o saber tecnológico, o saber científico, para tudo, até para o lazer, né? Quanto fica difícil você se comunicar, você obter informações, você obter conhecimento sem o uso da escrita. E claro que não podemos, como já falamos em aulas anteriores, não podemos separar a escrita da leitura. Você só se torna um escritor a partir do momento que você é um leitor. E você melhora a sua leitura, a sua interpretação, a partir do momento em que você escreve. Então, as duas atividades estão intrinsecamente ligadas. Hoje em dia, a escrita é bem usada no nosso dia a dia e é muito importante, pois estamos cercados de informações, letras e números.
apesar de toda a mídia tecnológica, do avanço que nós tivemos e da facilitação de comunicação, ainda assim nós precisamos de requisitos básicos da leitura para poder acessar essas ferramentas digitais. Né? Mesmo eu tenho contato com algumas pessoas que não são letradas, que não tiveram a escolarização concluída e conseguem utilizar a ferramenta digital. Porém, só usam a parte de áudio. Eles não conseguem se comunicar, não conseguem interagir quando essa ferramenta exige uma leitura e uma escrita. Então, restringe-se também a esse tipo de comunicação. Então, basicamente, a ferramenta essencial, não há discussão, é a escrita e é a leitura. A escrita é a prática de algo que foi recebida pela informação, que nos chegou através de uma simples leitura de um livro, de uma placa, de um outdoor, ou que foi recebida por escutarmos o noticiário de rádio, de um televisor, ou mesmo ouvir a notícia de alguém. Por quê, gente? Porque antes de virar um livro, antes de virar uma mensagem, antes de virar uma notícia, alguém escreveu aquilo. Para esse alguém ter escrito, esse alguém também usou da leitura. Então, para que eu possa ler, alguém tem que ter escrito. Para eu escrever, eu tenho que ter aprendido a ler, e quem vai receber essa comunicação também tem que dominar essas duas atividades. Mas eu ouço a notícia pelo rádio. Ok, alguém escreveu essa notícia. Alguém mandou esse código. Né? Então, você dominar esse código faz parte essencial do seu dia a dia. Escrever é importante, pois deixa a mente fluir, deixando o nosso pensamento no papel, falando sobre algum assunto que aconteceu ou está acontecendo. Durante as minhas aulas, eu sempre incentivei muitos meus alunos a fazerem um caderno de relatos. Eu já comentei sobre isso numa aula anterior e falei que quando eu falasse da escrita eu ia falar pontualmente sobre isso. E essa é a base. Escrever é importante, pois deixa a mente fluir, deixando o nosso pensamento no papel. Para mim, isso tem um significado muito grande, porque a partir do momento em que você faz os seus registros, seus próprios registros, escrevendo-os de próprio punho, principalmente com letra manuscrita, né? Escrevendo realmente, não digitando. Você está se conectando com o seu mundo interior, pensando no mundo exterior e deixando registrados seus sentimentos, as suas observações, faço um parênteses aqui, a sua leitura de mundo, e você está fluindo seus pensamentos. Você está indo além da percepção visual, auditiva, você está indo com a percepção dos seus sentimentos. Então, a partir do momento em que você consegue iniciar esses registros, você vai deixando a sua marca. E essa escrita, essa atividade de escrita diária, ela, ao meu ver, ela deixa como uma meditação diária. Então, você medita sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que você observou, sobre aquilo que você viu. E neste momento de introspecção consigo mesmo, fazendo as anotações dessas observações, desses registros visuais dos quais você participou, você está fazendo uma recapitulação, você tem a oportunidade de se autoavaliar e de deixar registrado para você mesmo. E sem contar que é um grande desabafo, né? Você, ali naquele momento, o seu instrumento de escrita, papel e lápis, papel e caneta, você está colocando
todo o seu sentimento para fora e fazer uma recapitulação emocional. Então, esse desabafo também vai te fortalecer. É o momento que você reflete sobre os seus acertos e os seus enganos durante o dia, ou do dia anterior, ou da semana anterior, não importa a frequência. Eu orientava meus alunos de que isso fosse feito diariamente. E é um fato interessante, no início há uma certa resistência muito grande, até como eu citei na primeira aula, que Paulo Freire já nos dizia que para nós, os brasileiros, estudar é um fardo, ler é um fardo, escrever é um fardo. E não deveria ser assim, é aquele momento íntimo, que é só você com você mesmo, seja na leitura, seja na escrita. E então, nesse momento em que eu apresentava para os meus alunos novos essa ideia, para as minhas novas turmas, havia sempre um momento de resistência pela grande maioria. Com o passar do tempo, como havia uma cobrança, no início era um exercício de escrita, então havia uma cobrança para isso, eles iam entendendo o significado e a própria troca de informações entre eles, a troca que eles faziam do quanto chato era aquela atividade ou do quão prazerosa era aquela atividade, fazia com que eles pudessem ir percebendo que aquilo não era tão chato assim, até porque não era um relatório de cotidiano, era um registro, né? Eu pedia um registro das observações, das percepções, e não precisava contar nada que fosse íntimo, que não quisesse compartilhar. Havia entre nós um pacto de sigilo, e eles também poderiam colocar citações, letras de música, poesias, trechos de livros, enfim, era um exercício no qual eu os deixava muito à vontade, desde que houvesse essa atividade de escrita. E eu valorizava muito quando a escrita era absolutamente espontânea e sincera. Então, para mim, essa citação de escrever é importante, pois deixa a mente fluir, deixando o nosso pensamento no papel. Então, quando você deixa, né, você vai deixando essa mente fluir, você vai fazendo as suas observações, você vai fazendo as suas anotações, você vai deixando esse registro sobre alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo no momento. E às vezes, por que não, anseios futuros. E depois, muitas vezes acontecia isso, eles colocavam os seus desejos, os seus prognósticos de futuro, né? Adolescente adora pensar no que vai fazer e sonhar, e muitas vezes esses sonhos se tornavam realidade. Aí da universidade, uma mudança de cidade, uma conquista que a família estava almejando, até mesmo uma conquista amorosa. E eles ficavam felicíssimos de terem registrado aquele desejo e aquele desejo ter acontecido. Então, virava uma brincadeira, virava um certificado, sempre foi muito prazeroso. Apesar de já ter me aposentado, de ter parado já alguns anos de dar aula sobre isso, eu ainda encontro ex-alunos que comentam que continuam fazendo o caderno de relatos. E alguns ainda me mandam, através de e-mail, algum trecho, alguma coisa que eles queiram me mostrar. Então, realmente é muito prazeroso. E é um exercício que eu recomendo. E não tem idade. Pode começar com desenhos muito, muito novos ainda, registrar, fazer um varal do como foi a semana, das suas atividades prediletas, e à medida que vai tomando consciência e vai tendo domínio sobre a palavra escrita, vai fazendo pequenos registros através de palavras, depois de pequenas frases, de pequenos textos, dos seus acontecimentos. Eu digo que é um exercício de autoanálise muito bom e um excelente exercício de escrita. Tá? Você vai perdendo o medo de escrever. Então, é um exercício que eu recomendo muito.
Olha lá, o ensino da escrita não pode ser tratado como uma questão técnica. A escrita precisa ser apresentada à criança como um instrumento cultural complexo, um objeto de cultura que tem uma função social. E aqui cabe perfeitamente esse exercício, essa dica que eu acabei de dar. O registro não técnico, mas até mesmo artístico, cultural. E ele pode começar através da ilustração, né? Através dos pequenos desenhos que eles vão fazendo, que vão se transformando em garatuja, que vão se transformando em escrita. E isso não pode ser apenas técnico ou obrigatório, e sim sempre tentar demonstrar para a criança, principalmente aquelas que estão começando a se iniciar na aventura da escrita, que ela tem e deve ser prazerosa. E a função social, né, que a principal função social da escrita é o registro e a comunicação. Se eu quero registrar algo, é porque eu quero que alguém saiba sobre aquilo. Então, ele precisa ser legível e compreensível. A escrita registra nosso desejo e necessidade de comunicação e expressão. Não é só comunicar, é expressar o que eu quero comunicar. A vivência de experiências significativas cria necessidades de expressar-se e comunicar-se. Antes do advento das mídias digitais e dos e-mails, escrevíamos cartas e ansiávamos por receber notícias de pessoas que estavam longe, familiares, amigos, amores, através de cartas. E muitas vezes pessoas que não tinham condições de ler e de escrever pagavam a redatores para escrever a carta. E se nós formos procurar na nossa literatura, na nossa filmografia, nós vamos ver filmes e livros fantásticos que contam sobre essa experiência da necessidade de ler e de escrever. Quando não sabemos escrever, não sabemos nos comunicar de maneira escrita, muitas complicações podem acontecer. E para os pais e professores eu recomendo muito alguns filmes que tratam sobre o assunto, livros também que falam muito sobre isso, e o quão rico isso pode ser para nos fortalecer para passar isso para os nossos educandos. A importância da escrita por manter um vínculo entre o leitor e o escritor de maneira viva, criando uma relação de pensamentos a ser questionado pelos envolvidos, trazendo uma expectativa de troca de informações e conhecimentos. Isso vale desde um simples bilhete informando algo que seja necessário, uma compra, um horário, um lembrete, até uma tese de doutorado, um artigo científico, uma carta para os amigos, um e-mail. Quantos e-mails não recebemos que, para tentar decifrar o que o emissor está querendo, nós perdemos uns bons minutos, porque ele não é claro. Então, a importância da escrita também vai na sua clareza de comunicação. Então, é aí que se mantém o vínculo entre o leitor e o escritor. E vice-versa, entre o escritor e o leitor. Eu tenho que ter esse vínculo. Mesmo que esse vínculo seja estritamente comercial, que seja formal, ele deve haver no sentido de comunicabilidade. E que tal dicas para auxiliar a criança no desenvolvimento da escrita? Aqui temos uma literatura infindável, né? Desde pequenos jogos, a leitura de livros, como já falamos tanto nas aulas anteriores, brincadeiras em família, jogos de mímica, enfim, nós vamos comentar algumas delas. Primeira dica, que eu considero a dica de ouro, é a tranquilidade. Não se apresse e nem faça comparações de escrita com outras crianças.
Muitas vezes eu recebi alunos em que a família já deixava claro antes do primeiro dia de aula. Ele precisa aprender a ler e escrever o mais rápido possível, porque todos os primos e os irmãos já leem e escrevem, só ele que não. Aí a diferença entre a criança referida e o mais velho, o mais novo da família, tinha uma diferença de quase 6 anos. Não é assim, né, gente? A gente não antecipa porque alguém está fazendo e eu tenho que fazer também. Principalmente quando se trata de leitura e de escrita. Esse ano mesmo eu tive experiência com uma aluna em que, numa mudança de escola, os pais estavam desesperados porque ela não acompanhava a leitura e a escrita com a letra manuscrita. Eu achei estranho pela idade da criança, pela escola onde ela estava, ela havia estudado e a escola que ela ia estudar. Fui conversar com as duas escolas para saber o que realmente eu ia fazer com a aluna. E a primeira escola da qual ela estava saindo me colocou que era uma aluna bastante faltosa. A segunda escola a qual ela estava indo, em nenhum momento falou da obrigatoriedade da leitura fluente e muito menos da obrigatoriedade da leitura com letra cursiva. Ou seja, a ansiedade era pura e simplesmente da família. E a ansiedade era tanta que a criança, infelizmente, já havia desenvolvido alguns bloqueios e algumas muletinhas para se ajustar à cobrança que era feita. Então, primeira coisa, primeiro passo, que para mim é o passo de ouro, é a tranquilidade. Não se apresse e nem faça comparações de escrita com outras crianças. Cada criança tem o seu tempo para escrever e desenvolver com mais formalidade a escrita. Eu venho falando em todas essas aulas sobre a questão da maturação neural. Eu já tratei bastante disso no meu estágio de educação infantil, sobre a questão da necessidade de se observar e estar atento a todas as etapas de desenvolvimento infantil. E nessas aulas que estamos nos propondo agora de ensino fundamental, eu tenho falado também bastante sobre a questão da maturação neural. Ler e escrever não é um exercício de repetição. Existem os exercícios de fixação, onde nós vamos trabalhar algumas repetições necessárias para exercitar. É uma outra função, é uma outra habilidade, é uma outra competência que possivelmente trataremos num outro momento. Neste momento, o mais importante é respeitar o tempo da criança, a sua maturação neural. E quando se dá essa maturação neural para eu poder começar a ensinar meu filho, meu aluno, meu sobrinho, meu neto a ler e a escrever? Cada um tem a sua. Não existe uma data, não existe uma regra para que essa maturação aconteça. Ela é desenvolvida com estímulo, ela é desenvolvida com uma série de atividades e exercícios que nós já vimos em outras aulas, tanto nos vídeos de educação infantil como nessas de ensino fundamental, porém, há o tempo de cada um, certo? Assim como tem criança que cresce mais rápido, anda primeiro, fala primeiro, outros demoram um pouco para desenvolver a sua estatura, para caminhar sozinho, dar os seus primeiros passinhos, repetir as primeiras palavras. Então, tudo isso depende de criança para criança. É um assunto muito mais complexo do que nós podemos abordar numa aula de 45 minutos, 60 minutos. Então, vamos ainda estar atento para isso. Não comparar e cada um haverá de realizar o seu tempo, desenvolver a sua maneira, a formalidade da escrita e da leitura. Claro que quanto mais estímulos dermos, quanto mais apoio pudermos dar, quanto mais possibilidades nós dermos às crianças, melhor será seu desempenho. Não quer dizer que será mais rápido, quer dizer que será
de melhor qualidade. O aprendizado deve ser feito por elementos e momentos lúdicos. Gente, criança gosta de brincar. Criança não gosta de sistematizar. Aqueles exercícios que eu falei de fixação, que a gente vai ter que fazer a repetição para sistematizar, é uma outra coisa, né? Faz parte de um outro processo. Esse aprendizado do dia a dia, esse aprendizado gostoso, ele tem de ser feito de maneira lúdica, que é o que a criança gosta de fazer, brincar. Ah, mas ela vai ficar brincando o dia inteiro? Vai, só que de maneira direcionada, de maneira objetiva. Então, para cada objetivo, para cada tarefa a cumprir, vamos dizer assim, eu posso propor um jogo, eu posso propor uma brincadeira. Não é palhaçada, não é, à toa. Não, é ir mostrando a ela as possibilidades, as atividades, os caminhos que ela pode atingir sem aquela coisa chata da sistematização, sem aquela coisa da cobrança, da ameaça, enfim. É através dos elementos e dos momentos lúdicos, prazerosos. E em que momentos isso pode acontecer? São aqueles que envolvem o contato com as literaturas, com os noticiários. Claro que você não vai colocar uma criança de 6, 7 anos para ver noticiários sobre a, as tragédias acontecidas, mas notícias de esporte, notícias interessantes. Sim, é importante que ela participe desse momento, que faça essa troca de informações. Sempre vai aparecer uma letra, uma frase, o nome de alguém, e chamar a atenção para isso. Olha, o nome desse repórter, o nome desse jornalista é parecido com o seu, é o nome do papai, do tio, do avô, do amigo, enfim. Fazer relações, tá? Sempre, olha, de novo, com experiências prazerosas. E o mais importante, ter essa vivência no ambiente familiar. Quando a família está envolvida nesse processo, que a família participa de todos esses movimentos de interação, esses momentos lúdicos, o aprendizado vai acontecendo de forma natural, de forma absolutamente espontânea. Eu já vi muitas vezes crianças de 5, 6, 7 anos pegar aquele livro e falar, hoje eu vou contar a história. E vai contar, e muitas vezes a gente acha que ela já está decorando, já decorou aquela história, já sabe contar de cor, e na verdade ela já está lendo. Né? E você oferece um outro livro, ela fica um pouquinho insegura, e quando você vê, ela já leu. Porque houve um trabalho de segurança, houve um trabalho emocional junto à ludicidade, junto a essa maturação, tá? Então, duas coisas importantes: tranquilidade e vivência familiar. Uma maneira divertida de trabalhar a escrita são as apresentações. Eu, particularmente, adorava trabalhar isso enquanto professora das séries iniciais. É fazer mostra, vamos mostrar o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos fazendo. Em tempos de aulas nas instituições escolares, né? Mostrar para os coleguinhas da outra turma, mostrar para os coleguinhas das outras salas, para o corpo docente, para o pessoal administrativo e, por que não, chamar os pais no final do período para fazer uma pequena amostra do projeto, do que eles realizaram. Então, apresentar o trabalho feito sempre é um prazer. Quem não gosta de mostrar o que fez? Né? Isso é típico do ser humano. Todo mundo gosta, é vaidoso do seu próprio trabalho, da sua própria produção. E a criança ainda mais. Então, é uma maneira maravilhosa de fazer as apresentações. Criança também adora dramatizar. Então, vamos começar a questão da escrita por aí. De que maneira? Vamos dar uma refletida e ver juntos. A gente pode pedir para a criança criar um texto. Ah, mas ela ainda não escreve. Ok, cria um texto de desenho e põe as palavras-chave. Se ela não consegue ainda fazer nenhuma palavra-chave, você pode ir inserindo e incentivando. Dê vida a ele.
faça como um teatro, um vídeo ou até mesmo um desenho. Isso dará mais significado para a produção textual feita pela criança. E aí você apresenta. Se a escola, como eu já disse, está aberta, fazemos isso, mostrando para outros membros da escola e da comunidade. Em tempos de isolamento social, como posso fazer isso? Posso fazer isso através do vídeo, como nós estamos fazendo agora. Eu deveria estar fazendo esse estágio numa instituição escolar. A instituição escolar da minha cidade está fechada. Então, vamos fazer através do vídeo. E vamos mostrar, passar esse vídeo para o WhatsApp da família, para o WhatsApp do grupo de amigos, para a escola que está trabalhando remotamente, enfim. Ser criativos, junto com a criança, ser criativos. Isso dará mais significado para a produção textual feita pela criança. Como nós já falamos, todo mundo é vaidoso da sua produção. Deve criar necessidades de escrita para as crianças. Devem estimular as crianças a compreender textos, interpretá-los e levantar hipóteses sobre ele. Como assim criar necessidades para escrita? Vamos fazer uma lista das sobremesas da semana. Vamos fazer uma lista das frutas preferidas da família. Vamos fazer uma lista de convidados para criarmos um grupo virtual sobre desenho animado. E por aí vai. Vamos fazer uma lista de desenhos animados que nós mais gostamos. Quais os filmes que nós vamos ver essa semana? Que músicas que nós vamos pôr no nosso celular, no nosso Spotify, para ouvirmos. Então, tudo isso são criações de necessidades, né? Você cria necessidade e mostra para a criança o quanto que é importante você fazer esse registro para que não se esqueça. Então, o registro da lista de mercado, o registro da lista de pessoas que eu vou convidar para ver uma produção no WhatsApp, a lista de filmes que eu não posso esquecer que eu vou ver essa semana. Enfim, criar necessidades, ok? Além disso, deve-se incentivar a criança a usar a criatividade e desenvolver seus próprios textos. Então, além de criar necessidades, criar situações em que ela possa ser criativa. E nessa criatividade dela, ela começar, além do gestual e do desenho, ela começar a desenvolver os seus próprios textos, a escrever. Ah, mas ele não sabe escrever ainda. Deixa ele registrar da maneira que ele acha que é correto. Depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão do ser correto na escrita. Somente dessa maneira, o aprendizado da escrita se dá por completo e não se torna um processo maçante, mecânico e sem propósito. Aquela história, né, gente, de pegarmos a cartilha, pegarmos o texto X e fazer copiar até que se saiba reproduzir totalmente e sem erros, isso é trabalho de mão de copista. Né? Então, você copia o texto e você não sabe o que está copiando. O importante é que você copie, seja caprichoso e fique em silêncio. Não, nada disso. Você não é para você ficar em silêncio. É para você se manifestar, é para você ter as suas opiniões. Então, de que maneira eu vou começar fazendo isso? Da maneira que eu sei. E aí, por tentativa de acerto e erro, nós vamos corrigindo o que vai sendo necessário. Mas isso nós vamos falar mais para frente também. Como a escrita é uma função culturalmente mediada, ou seja, ela não se dá sozinha, a criança que se desenvolve numa cultura letrada está exposta aos diferentes usos da linguagem escrita e a seu formato, tendo diferentes concepções a respeito desse objeto cultural ao longo do seu desenvolvimento. Então, escrever, ele não pode ser um aprendizado isolado. São raríssimas exceções que conseguiram aprender a escrever sem auxílio de uma outra pessoa ou de um grupo
você precisa de alguém para te ajudar a decodificar e codificar. Quanto mais letrada, ou seja, quanto mais uso da escrita e da leitura uma determinada sociedade faz, mais facilmente as suas crianças terão contato com os diversos tipos de texto, com os diversos tipos de escrita, tá? Então, é muito importante ter essa noção e oferecer para a criança esses diferentes tipos de gêneros textuais, certo? Então, tanto na escrita como na leitura, importantíssimo ter uma gama de opções para que ela conheça e vá desenvolvendo o seu próprio estilo, né? Hoje em dia, a escrita é bem usada no nosso dia a dia e é muito importante, pois estamos cercados de informações, letras e números. Nós não fazemos absolutamente mais nada sem essas três coisas: informações, letras e números. Considerando que nosso sistema de escrito é alfabético, a escrita espontânea pode ser compreendida como toda a produção gráfica da criança que se encontra em processo de compreensão do princípio alfabético, ou seja, os nossos códigos são alfabéticos. Eles, mesmo quando ainda não domina esse princípio, ele tem esse princípio alfabético. Então aí, né, lembrando daquelas etapas da alfabetização, mesmo que a criança ainda não domine toda a escrita, ela vai dominando esses processos que têm o princípio alfabético. Então, o algaratujo, o simbólico, o alfabético, o pré-alfabético e por aí vai, que não vou entrar em detalhes nesse sentido, por não se tratar de um tema sobre alfabetização, ok? O espontâneo designa essa possibilidade de escrever mais livremente, aquilo que nós já falamos anteriormente, sem restrições, e agora entra uma coisa importantíssima, e preocupações em errar, seja na escola ou em situações cotidianas. A pior coisa que pode acontecer quando a gente está aprendendo alguma coisa é o medo de errar, né? Já trava metade do progresso. Quando a criança está desenvolvendo essa atitude, essa ação, essa atividade de iniciar a escrita, se ela for constantemente corrigida ou se ela tiver medo de errar, ela vai parar. E aí como até hoje nós conhecemos, as pessoas que odeiam escrever, que não conseguem escrever, que os seus textos chegam no máximo a 5 linhas. Então, o que é importantíssimo? O espontâneo, não ter restrições e não ter preocupações. Ah, mas ele mistura letra, ele mistura número, não dá para entender, no meio da escrita faz um rabisco, faz um desenho. Ok. Vá conversando, vá dialogando naturalmente. E você vai conseguir informações e vai poder fazer interferências positivas, tranquilas, sem que a criança perceba que está sendo cobrada, que está sendo ameaçada ou que está sendo ridicularizada. A forma mais fácil das crianças compreenderem a natureza da escrita é através das produções espontâneas, sendo elas não resultados de meras cópias. Então, ela não precisa copiar nada. Ela deixa a criatividade fluir, a espontaneidade dela e o intelecto de cada um. De novo, voltamos para a questão da maturação. E ela vai indo. Nessa tentativa de com essa letra, com aquela, eu consegui, eu me comuniquei, ela vai descobrindo mecanismos, ela vai observando os acontecimentos e vai conseguindo realizar a sua escrita.
Ler e escrever, como quaisquer aprendizagens, requer dedicação e atenção. Por isso, os alunos devem ter a oportunidade de encarar o livro e as diversas formas de escrita como um desafio interessante, nunca como um fardo, como um castigo, como um processo penoso. Não há necessidade disso. E esse desafio interessante abrirá portas não só para o crescimento intelectual, mas também para o entretenimento e a diversão. Já falamos em aulas passadas também o quão prazeroso é você pegar um livro, pegar um texto e ler por prazer, ler por conhecimento, viajar através dos textos, ir para a Europa, para o Oriente, para o interior do Brasil, através das leituras, tá? E se divertir, né? Se divertir no sentido de lazer e se divertir no sentido de textos engraçados que nos façam rir, que nos comovam, enfim, entretenimento e diversão. Treinar a escrita faz parte da educação escolar e é um importante fator que desenvolve diferentes habilidades. Ler e escrever são aptidões básicas adquiridas na pré-escola, educação infantil. Mas é preciso continuar aprimorando essa habilidade ao longo dos anos da vida acadêmica. Algumas brincadeiras para estimular a escrita nas crianças. Brincadeira do alfabeto. Escolha uma letra do alfabeto e peça às crianças para escreverem no máximo o máximo de palavras que conseguirem com essa letra. Essa atividade estimulará o raciocínio, a criatividade e a concentração. É aquela famosa brincadeira do stop, né? Eu adoro, até hoje, amo brincar de stop. E, através dessa brincadeira, nós vamos fazendo correções, nós vamos fazendo interferências sem que a criança perceba. Mas ele ainda não consegue. Que tal começar essa mesma brincadeira fazendo desenhos com quem ainda não consegue escrever e escrevendo com aqueles que já sabem escrever. E depois a gente troca, né? Vai fazendo as trocas. Isso pode ser feito em sala de aula e pode ser feito em família. É uma delícia, né? Adoro. Quadro convidativo das anotações. Tem um quadro para que a criança possa escrever anotações, lembretes, mensagens ou até mesmo desenhar. Eu gosto muito daquele rolo de papel que se coloca na parede, né? E você vai puxando um pouco de papel por dia ali, desenha, escreve. Não tem mais espaço, você pode tirar, guardar para emoldurar ou simplesmente jogar fora e reutilizar o outro lado e assim vai. E ali, nesse quadro convidativo de anotações, a criança pode te ajudar a fazer aquelas listagens que nós falamos um pouquinho antes. Lista de compra de mercado, lista de compra das frutas, lista das sobremesas que podem ser feitas, cardápio da semana, cardápio de lanches, nome dos familiares, enfim. Convide-as, lembra, um pouquinho atrás? Convide-as para fazer listas, convide-as para ver a importância da escrita. E, ao lado desse quadro, deixar disponível giz de cera coloridos, lápis, papel, canetinha colorida. Eu não tenho um lugar para pendurar. Deixa um bloquinho em algum canto combinado com a criança, que ali ela vai poder escrever, desenhar. Pode ser em cima de uma mesinha, em cima do parapeito de uma janela, enfim. O lugar que vocês determinarem com as crianças. História sobre o filme. Também gosto demais dessa atividade. Reúna os amigos de seu filho em casa para assistirem um filme. Estamos em isolamento, como fazemos? Que tal cada um, nesse mesmo horário, na sua casa, assistir o filme? Cada um assiste na sua casa e depois se encontra via virtual para fazer essa dinâmica. Em seguida, peça
que as crianças escrevam a história a partir da imaginação sobre o tema do filme. Aí eles se reúnem, virtualmente mesmo, e cada um conta como foi. Pode contar, fazer a troca, o debate do filme, e aí cada um ainda na sua casa pode fazer o registro do nome dos personagens, do enredo do filme, do ambiente aonde o mesmo se passa, e por aí vai. Se puder reunir, mais gostoso ainda, nada que uma pipoca e um suco não fique mais prazeroso. E outra coisa que fica muito interessante também é você, depois da história do filme, você fazer a mímica dos personagens. Um faz a mímica e os outros têm que fazer o relato, escrever sobre aquilo que ele está fazendo, e aí forma uma nova história super engraçada, porque saem coisas interessantíssimas. Resenha do livro. Isso aqui para as crianças um pouquinho maiores que já dominam um pouquinho mais a atividade da escrita. Você pode determinar o dia da leitura e aproveitar nesse dia que terminou a leitura e pedir para que as crianças façam uma resenha, que conte o que foi lido. Depois que ela contou oralmente, ela deve passar para o papel e vocês vão fazendo uma pasta aonde vão guardando as leituras, as apropriações que eles fizeram, os itens que eles mais se interessaram, e por aí vai. Qual é o nome? Essa brincadeira consiste em oferecer papel e lápis para as crianças e descrever um tipo de objeto, filme, personagem ou música. E quando todo mundo escrever, compare a resposta. Então eu gostava muito de fazer isso com um objeto. Eu colocava um objeto, um carrinho, um lápis, uma boneca, e eles tinham que fazer a descrição sem citar que objeto que era. Então, a cor, o formato, quais as características que possuíam, e depois a gente juntava tudo e debatia o que cada um tinha feito a respeito dessa descrição. Uma outra coisa interessante também é fazer ao contrário. Você faz as descrições e pede para que cada um escreva o nome do objeto ou da pessoa que você está descrevendo sem contar o que é. E aí eles têm que, pelas características e pelas descrições, adivinhar e escrever o nome do objeto. Um lápis, um livro, uma casa, um carro, e por aí vai. E sai coisas muito engraçadas. Aí tem duas citações bastante importantes que eu gostaria de fazer o fechamento dessa reflexão sobre a escrita. Há dois modos de escrever. Um é escrever com a ideia de não desagradar ou chocar ninguém. Então, você escreve exatamente o que todos esperam que seja o correto. Outro modo é dizer desassombradamente o que pensa. De onde der, haja o que houver, cadeia, forca, o exílio. Monteiro Lobato. E uma outra citação: é preciso escrever o mais possível, como se falasse, e não falar demais, como se escrevesse. Charles Sainte-Beuve. É isso, meus queridos. Eu espero ter sido clara nas minhas ideias. Convido vocês a assistirem essa aula, a fazerem suas sugestões, a refletirem sobre o assunto, a me darem opiniões, me darem sugestões, e espero que essa aula seja o mais produtiva e reflexiva que puder. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.